Mais um do Céucast, uma transmissão diretamente do céu para você. E hoje nós vamos estar realmente entrevistando uma pessoa, conversando na realidade com uma pessoa maravilhosa. Mas antes eu quero te dizer que durante todo esse ano de 2026, nós vamos estar fazendo grandes coisas aqui no do Céucast, entrevistando pessoas, mas também tendo muita troca de ideia e de conhecimento sobre vários aspectos da vida. Então, quero te convidar a você permanecer, sabe, nos assistindo, compartilhando toda a nossa história como do Cellcast, tá? E eu quero apresentar a você uma pessoa que não precisa de apresentação, né? Uma pessoa que já é pastora, é psicóloga, é uma mulher de Deus, é mãe, uma pessoa que é de coração, amada e amável ao mesmo tempo. Eu queria estar passando a vez aqui para Roberta Amém. Magalhães. Amada e animada, gente. Estou Amada e muito animada. animada, Jorge, de estar aqui nesse do Cellcast, né? E saber que esse ano de 2026 inteiro a gente vai poder trocar muita coisa. A gente sempre está lendo algo, aprendendo algo. E é muito importante a gente poder também trazer um pouco do que a gente tem no nosso coração. E eu sou adepta de que conhecimento não se retém. Precisa comunicar mesmo. Quanto mais a gente comunica, mais a gente aprende, mais a gente cresce. Quero agradecer a gente poder trocar aqui um pouco das nossas experiências e aprender também com você, né? E com esse podcast, porque eu assisto, quando eu entrevisto também eu aprendo, e quando eu falo, eu também aprendo com o que eu estou trazendo, né? Isso é maravilhoso porque é o nosso primeiro do Cellcast do ano de 2026, né? Então, comigo, com você, né? Estamos aí, né, estreando nesse 2026 com muita alegria, com muito amor e com muita certeza de que grandes coisas vão acontecer nas nossas vidas e na vida de cada um de vocês que nos assiste. Então, é tremendo tudo isso. E hoje nós temos um tema bem importante, um tema bastante, com bastante conteúdo, na realidade, que é sobre o poder da palavra, o poder da palavra. E o poder da palavra, ele pode ser expandido para vários lados. Mas eu queria, Roberto, que você trouxesse essa ideia do que vem primeiro ao seu coração, né, quando você ouve o tema o poder da palavra. Eu estou apaixonada por esse tema, assim, desde o fim do ano passado, Deus já vem ministrando muito ao meu coração. E eu estou ruminando, literalmente ruminando muito sobre a questão da palavra. Eu amo que fala em Provérbios 18, 21, que fala que a nossa língua pode nos levar literalmente à vida ou à morte. Então, eu já tinha muito cuidado com o que eu falava. Né? Não tô dizendo que eu sou perfeita, não. Estou longe da perfeição. Estou Uhum. sendo aperfeiçoada. Mas, assim, eu estou com muito mais cuidado do que eu falo, como eu falo. Você tem noção, Jorge? Você pode até demitir uma pessoa do seu trabalho, se você for um gestor do RH, ou precisar desligar um funcionário da sua empresa. Se você faz um tom certo, com as palavras certas e com amabilidade, até uma situação difícil dessa, a pessoa entende. Uhum. Mas às vezes você está até elogiando, mas o jeito de falar, o posicionamento, ele não vem de uma forma sadia. Então, às vezes, nem o elogio chega de uma forma boa. Então, eu sou muito adepta de que existe poder nas palavras. E que também, quando as palavras, elas não são bem, né, direcionadas e a gente não realmente não cuida do que sai da nossa boca, a gente abre portais. Portas são abertas no plano espiritual, né? Então, se você sempre fala, seu filho, você é burro, você não é capaz, você não vai chegar, você não sabe de nada, nós estamos abrindo portais para os nossos filhos, literalmente, acreditarem que eles não são capazes, fora o plano espiritual, demônios, que eles aproveitam essa oportunidade, nós permitimos, damos legalidade para que ele entre com força na nossa casa, e se não cuidar, se a pessoa não conhecer Jesus até na própria vida dela, porque existe a opressão e existe a possessão. Então, creio muito que as palavras, elas são sementes. E sementes podem virar o quê? Decretos. E decretos podem determinar o quê? Destino. Por isso a importância de a gente ter muito cuidado com o que sai da nossa boca, o que sai, como sai, a forma que a gente expressa, pode levar uma pessoa para viver o céu na terra, como uma palavra maldita pode aprisionar a pessoa numa identidade totalmente enfraquecida e muitas vezes mudar o destino da pessoa para o ruim mesmo, para o péssimo. E é interessante que você falou algo aí que me chama a atenção, é que não somente as palavras, né? As palavras vêm carregadas com o comportamento, com a Sim. entonação, né? Com o jeito da pessoa se portar, como é que ela ela expressa com os olhares, né? Enfim, né? Então, qual a importância de você saber medir, dosar isso aí, Roberto?
dosar as palavras, né? Isso, é. Primeiro, eu sou adepta de que é daquele versículo que fala, né, que o que nós pensamos, assim nós Nós somos. somos. Então, antes de você focar nas suas palavras, focar no que você está pensando. Se Uhum. você só pensa coisa ruim, tipo, chegou uma pessoa linda, mas a sandália dela é feia e tu já olha para a sandália de sandália feia, então não é a sandália da pessoa que é feia, é a sua forma de viver, de operar no mundo que é negativo. Que mesmo a pessoa estando linda, você focou que a sandália é feia. Por que que você não foca no olhar da pessoa, na generosidade, no jeito? Então, eu acredito que a forma de pensar, ela determina como é que você opera com as palavras. Uhum. Então, se sempre você é muito negativo, não é que seus amigos são chatos, que sua mãe é chata, que seu esposo é chato, provavelmente você vê a vida de uma forma chata. Como é que a gente equilibra? Primeiro, olhando pra gente. Como é que estão os nossos pensamentos? Segundo, como é que está o nosso coração? A pessoa pode fazer 10 coisas boas, você só foca numa coisa ruim, sinal que você não é grato, porque pessoas gratas veem, reconhecem e lembram, ou seja, focam em coisas boas. Então, se um dia, por exemplo, eu estou casado com você há muitos anos, e você, Jorge, tem muitas coisas boas, o que é que me ajudou cada vez mais a ser melhor casada com você? Ah, se um dia você esquecer de uma data, de um aniversário, de um namoro, de um casamento, que normalmente você não esquece, dando só um exemplo. Eu não vou ficar o ano todo dizendo, Jorge, tu esqueceu do nosso sexto ano de casado. Você Eu não vou foca no ficar. ruim, né? Você foca no bom. Vou ficar obrigada, Jorge, que você me deixa em todos os lugares. Obrigado porque você sempre deixa a melhor comida para mim e pro Joey. Obrigado que quando a gente viaja, você abre mão de comprar coisas para você, pra gente ter o melhor. É isso. Obrigado porque você ora pela nossa vida, por você ser o sacerdote da casa. Obrigado, Jorge, porque tudo que eu preciso, você não mede esforços para me ajudar. Obrigado pelas palavras de afirmação, por você ser uma pessoa que acredita no meu propósito. Acho que é isso. É quando você é grato, pensa coisas boas e guarda coisas boas no coração, automaticamente você é animado, você vê coisas boas na vida, em você e nas pessoas. Porque a gente pensa assim, né? Aquela pessoa só fala coisa ruim pro outro. Não, ela também fala coisa ruim para ela. Quem fala coisas ruins para os outros também não é uma pessoa muito positiva com ela mesma. Sempre tem aquelas palavras bem decreto. Uhum. Eu sou burra, eu não sou capaz, eu não vou avançar, eu não consigo, nada na minha vida vai dar certo. Aí a consequência, o marido, ah, você é infeliz, você é ruim, o filho, ah, você é burro, você não é capaz. Normalmente quem tem palavras ruins fala para o outro e para si, ou seja, aprisiona a própria vida e aprisiona a vida do outro, né? E aí, falando sobre falar, né? Falando sobre falar coisas boas, coisas ruins. Existe alguma palavra que você já recebeu alguma vez na vida, seja de quem for, que tenha sido ou pro bem ou pro mal, que você se lembra que marcou a tua vida? Sim, sim, assim, o meu pai é um exemplo de boas palavras, assim, trazendo a memória dele, e eu via muito isso na minha vida e no Jorge. Ele sempre foi uma pessoa que endossou muito o nosso ministério pastoral, na palavra. Então, às vezes eu pregava uma coisa, ele não focava se eu engasguei, sabe? Se eu derrubei a garrafa na hora da pregação, ele falava, gostei disso aqui, isso aqui me fez muito bem. Continua, Roberta, quando você é animada. Então, ele falava, eu via também ele te ligando muitas vezes, Verdade. né? E tu atendendo o telefone e ele profetizando, Jorge, que palavra, eu recebi isso, ela gerou isso na minha vida. Então, no meu ministério, que eu me converti aos 18 anos, eu sempre ouvi muito meu pai falando muito, muito mesmo, assim, coisas boas a respeito da minha vida. Você é capaz, mesmo que a gente tenha vindo de uma situação financeira difícil, isso não lhe determina, o que determina a sua vida é Jesus, o que determina a sua vida são seus estudos, a sua força de vontade. Então eu cresci muito ouvindo muito do meu pai e muito da minha mãe, mas o papai era mais assim, de muito elogios intencionais, e ele também, além de elogiar, ele era muito profeta, assim, muito, as palavras eram muito proféticas, porque é muito bom quando a palavra é boa, mas quando ela ainda vem em forma de profecia, né, ela realmente revela muitas boas notícias na nossa vida. Então eu lembro muito disso, mas de coisas ruins também. Uhum. Eu era a menor, a criança da sala, né? E assim, eu não tô essas potências todas de tamanho, não, mas eu cresci mais um pouquinho. E aí, já era difícil ser a menor criança, né? Então, assim, até uns 10, 11, eu era a menor criança da sala. Depois eu cresci, na adolescência, e fiquei mais ou menos do tamanho dos pequenos, mas eu era muito menor. E aí eu via muito assim, ah, tá muito pequena, tu não vai crescer. Fora os bullies, né? Ela é a menor, ela é anã, ela é muito pequena. E aí, querendo, aquilo lhe dá, assim, umas tristezas, assim, muito grandes. Mas isso me ajudou.
Porque depois que eu me organizei, né, no coração, na mente, meus pais nem se tocavam, assim, de me elogiar. Isso me ajudou muito com o Joey. Hoje, o Joey, eu pego ele, olho bem no olho dele e falo, Joey, você é um gigante. Você é corajoso. Você foi feito para crescer. Você é gigante. Eu sempre profetizo muita coisa boa. E quando ele precisou usar óculos aos 3 anos, eu me lembrei de mim quando eu era pequena. Porque eu ainda sou, gente, mas eu era muito pequena. E aí eu peguei, olhei bem pro olho dele e disse: Filho, seu óculos é lindo, é azul com laranja, que foi o primeiro óculos Foi o dele. primeiro óculos aí. E as pessoas vão achar você lindo, porque Joey, você é lindo de qualquer jeito e tal. E aí eu comecei a profetizar. E eu notei, né? Você lembra, é Hum. claro, a gente faz tudo muito junto. Quando ele voltou, eu disse: E aí, Joey, como foi na aula? Ele, bem que tu disse, mamãe. Todo mundo me achou lindo e foi tipo assim, tipo um Sucesso sucesso, da né? Ele aula. usou tipo essa É. palavra parecido com sucesso da aula. Só que todo mundo queria usar meu óculos, mas meu óculos é pessoal, cada óculos é pessoal. E aí eu não emprestei, né, mamãe? Porque cada criança tem seu óculos. Ou seja, a gente pegou um desafio, que é uma criança de 3 anos, usar óculos, e tornou uma bênção mesmo você não usando óculos, você é lindo, Deus tem um propósito na sua vida. E em vez quando ele fala, né, uso óculos, e tal. Só que a gente não foca em uma coisa que é ajustada, em um desafio. A gente foca em tantas coisas boas. Até porque usar óculos não é um defeito, né? É Uhum. uma coisa comum, enfim, lá em casa todo mundo usa. Mas acho que você entendeu o que É. eu quis dizer, né? A gente torna até o que pode doer, você pode converter em testemunho, em vitória e até em fortalecimento, né? E é lindo poder ver que essa nossa iniciativa de empoderar o Joey, de falar coisas para o Joey que são positivas, não mentirosas, né? Mas são Positivo. positivas, são verdadeiras, são ali, estão ali latente nele, né? Como é bom poder ver o crescimento que ele tem, né? O Muito. desenvolvimento, né? O Na desenvolvimento na identidade. identidade, principalmente na Você lembra um dia que você identidade, estava lendo uns das livros para falas. ele? Um dia o Jorge foi ler uns livros para ele sobre alegria, tristeza, e ele perguntou um momento triste e tudo. Aí ele falou, não foi? Não, eu sou uma pessoa muito alegre. Joey, como é que você se sente? Aí ele, muito feliz. Eu sou muito feliz. Porque eu caminho com Jesus, eu caminho com os meus pais, eu tenho uma família boa. Né? Ali já é um respingar mesmo de uma criança com identidade em Cristo, com autoestima fortalecida e que sabe quem ela é. Uhum. E falando um pouquinho sobre Jesus, né? Jesus foi o mestre dos mestres, é o mestre dos mestres, mas no tempo que ele teve aqui na Terra, ele foi uma pessoa que ele falou cuidadosamente palavras, né? Ele era a própria expressão da palavra bendita na hora certa, no momento certo, né? Eu queria saber o que que tu entende, né, sobre a forma como Jesus falava, sobre o que Jesus falava, qual era o impacto das palavras de Jesus, né, quando ele falava. Eu acho lindo porque a palavra fala para nós sermos irrepreensíveis. E eu vejo Jesus assim, toda a conduta dele era uma conduta irrepreensível, né? Então, não só ele sugeria nós sermos irrepreensíveis, como ele era irrepreensível. E eu acredito que essa parte de ser ou não ser irrepreensível tem muito a ver com o que também sai da nossa boca. Né? Porque a Bíblia fala em Salmo 32 para nós não sermos como cavalos nem burro, que precisa ali, né, de um ferro, né, literalmente, como é que chama aquilo que segura Estriba. acho que é isso aí, tipo, que segura a boca do cavalo e também as rédeas, né? Assim, a gente não precisa viver ali totalmente controlado como os bichos vivem, basta que a gente controle a nossa boca, né? E falando de Jesus, eu acho lindo porque Jesus, ele, meu Deus, eu sou muito apaixonada por ele, assim, aprendo demais com ele, mas em relação à palavra, né, o que ele falava, ele tinha muita clareza nas palavras. Jesus, ele não tinha um duplo sentido, ele tinha um sentido único, ele era muito direto. Só que ele não era arrogante nem grosseiro. Porque às vezes tem gente que fala assim, eu sou muito sincero, eu falo o que eu O penso. sincericídio, né? Não, sincericídio é falta de educação, É. né? Até porque não é porque eu penso algo de alguém que eu preciso dizer para ela o que eu acho E que dela. seja verdade, né? Toda verdade precisa ser dita. Existem verdades que você precisa orar pela pessoa e deixar que o tempo trate a pessoa, né? Eu acho que você tem que falar sempre a verdade, mas não é tudo que você pensa que você tem que dizer. Então, Uhum. Jesus, para mim, ele traz esse exemplo de clareza, Jorge. Então, eu acredito que pessoas que controlam bem a sua boca são muito claras, mas também outra característica que eu vejo em Jesus é que ele não era impulsivo. Ele não Uhum. tinha aquela impulsividade. Então, onde é que nos leva à morte, a realmente a gente se afundar? É a pessoa muito impulsiva. Ela pensa, mas ela nem filtra, né, o que pensou. Pensou, falou. Não é porque eu sou assim, eu sou rápido. Não, você é sem sabedoria. Porque quem tem sabedoria não é impulsivo.
pensa antes de falar. Eu vou dizer, por exemplo, gente, uma coisa que eu não me parecia com Jesus. E eu acho que o Jorge vai dizer que eu melhorei. Quando eu casei, tudo que eu pensava, eu falava. E também, eu nem esperava o Jorge descansar do trabalho. Ele chegava e já ficava, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Acho que ele olhava pra mim e dizia, meu, eu pensei que eu casei com mulher normal, ela é doida. Eu queria que ele fizesse coisas que meu pai fazia, tirasse o lixo tal hora. Aí eu ficava todo o tempo pensando e falando, impossível e sem sabedoria. E aí o Jorge me ajudou e eu melhorei. Eu acredito que eu melhorei muito. Melhorou. Tem coisas que eu não espero o Jorge chegar do trabalho e eu nem falo. Porque eu olho, cara, 9 da noite. Isso é hora de trazer um problema? E é tão incrível que às vezes nem é no outro dia de manhã. Aí às vezes a gente tá, sei lá, comendo uma pizza, conversando, eu falo, Jorge, eu posso trazer algo? Eu espero o momento certo de trazer situações que elas vão ser resolvidas. Porque se eu fosse trazer aquele problema para ti, talvez tu cansado, eu Uhum. acho que tu ia olhar e dizer, mulher chata, minha irmã, rixosa, goteira. Eu chego, ela nem espera eu descansar, nem jantar, e a comida desce quadrado, que ela já traz problema. E às vezes nem é só um, né, Jorge? Às vezes eu trazia dois, três, Uhum. quatro problemas ao mesmo tempo. E aí eu lembro que ele teve uma época que ele trabalhava o dia todo e fazia faculdade à noite. Então a gente chegava, o Jorge chegava praticamente só para jantar e dormir, tomava um banho e dormir. E ali me tratou, porque eu ansiosa, querendo resolver tudo, do Joe, às vezes era um problema na casa e tudo. Deus falou, minha filha, falava, filha, guarde essa impulsividade, guarde essa ansiedade. Essas palavras não precisam sair hoje. Aí no outro dia, no momento certo, eu dizia, Jorge, o que é que tu acha disso? Essa conta, essa situação? Então aquilo ali foi para mim um lapidar. Não estou Aham. perfeita, estou longe, mas às vezes até uma coisa difícil eu aprendi. Baixa o tom da voz. Porque às vezes uma coisa difícil, quando você levanta a voz, você parece arrogante. E uma coisa difícil, quando você baixa a voz, você parece empática. Muito bom. Tom da voz determina muito também o valor das palavras. Muito bom isso aí que você está falando, Roberto. E aí me levou a pensar em no outro lado também, né? Existem pessoas que elas carregam rótulos, né? Elas foram marcadas, talvez na infância, talvez na adolescência, até mesmo na fase adulta, e hoje elas carregam esses rótulos negativos. Como é que uma pessoa assim ela pode se livrar desse rótulo? Como é que ela pode viver de uma forma livre, né, desse rótulo? Existe, né? Existe alguma forma que a gente possa fazer, alguma maneira que a gente possa nos colocar ou Sim, pensar? muito bom. Eu acredito assim que o que nós vivemos no passado, ele não pode ser apagado. Às vezes a gente nem lembra. Mas como psicóloga mesmo, a gente não lembrar não quer dizer que a gente está curado. Às vezes não lembrar, a gente está com conteúdo recalcado que vai nos adoecer um dia. Um dia a conta chega. Se você foi maltratado, humilhado, sempre ouviu palavras negativas e aquilo ali ainda não está ressignificado, porque eu acredito, Jorge, que guardar não resolve. Eu acho que guardar apodrece, mais ainda. Então, eu acredito que o primeiro passo é a pessoa se dar conta com o que dói, do que Uhum. dói. Ela precisa saber o que é que dói, como é que está doendo, tanto que está doendo. Então, acho que o primeiro processo de cura é se dar conta daquilo que está doendo. Deixar aquilo ali arder no coração, mesmo Ir incomodar, para a consciência, né? ir para a consciência. Obrigada por ter me ajudado a ir para a consciência. Segundo, eu acredito de verdade que só Cristo. Tipo assim, nós como psicólogos ajudamos a pessoa a ir trazendo os conteúdos recalcados, mas o que é que completamente muda a mente da pessoa e o coração? Cristo. Tem gente que fala assim, Roberto, tu nunca passou por rejeição, que às vezes eu acho tu tão bem resolvida e feliz. Eu disse, não, eu passei por uma, por várias. Uhum. Mas, assim, eu entro em 2026 com identidade mais forte e sentindo o quê? Que tudo é rejeição. Tipo, um trânsito, você pedir para entrar, uma pessoa não deixar, é rejeição. Um filho, você chamar para abraçar ele e dizer, vou já, é uma rejeição. Onde é que precisa estar resolvida essas rejeições? Eu comigo mesmo. Entender assim, mesmo que me rejeitem, mesmo que não conheçam a intenção do meu coração, mesmo que a pessoa queira ser julgada pela intenção, mas julgue o outro pelas atitudes, eu sei quem eu sou em Cristo. Então, eu acredito que Cristo, ele realmente, ele vai fortalecendo todas essas mágoas, todas essas palavras malditas, todas essas rejeições. Mas não é um Cristo hoje. É um Cristo hoje, é um Cristo amanhã, é um Cristo depois. Então, eu sou adepta de que tudo que tem a ver com Jesus você precisa buscar. Bíblia, o seu tempo do secreto, para ele tratar essas mágoas, essas rejeições, essas palavras malditas. Eu acredito que também muita palavra de Deus ele vai entrando, entrando. Porque assim, a Bíblia fala: quando, porém, enviar o que é perfeito, o imperfeito desaparece. Então, isso quer dizer o quê? Que se toda a vida for colocando muita coisa boa, que é a palavra e a presença de Deus, a mágoa, o que falaram de mim de ruim,
Tava escutando um testemunho de uma ex-garota de programa, que é um testemunho muito Uhum. forte. É. A vida toda ela se prostituiu naqueles locais que chamam prostíbulos, né? Uhum. E ela disse que muitos homens, né, assim, tocavam o corpo dela, ela tinha relação sexual com muitos homens, muitas marcas negativas. E ela conta no testemunho que hoje ela tem 4 filhas, filhos, acho que são 3 filhas e um filho, contando o testemunho mesmo, curada, e contando o testemunho dela em palestras, em conferências, bem resolvida. Uhum. E aí pessoas falam assim, tu não tem vergonha não, né? Assim, de falar que tu já foi prostituta, de coisas tão, detalhes tão do teu passado. Ela falou, como eu vou ter vergonha de algo que eu fui curado? Como vou ter vergonha de algo que eu entendi que Deus operou milagres? Então, acho que quando aquilo ali, Jorge, é bem resolvido com Cristo, até o que era para te paralisar te leva a alcançar o teu propósito. Eu sou adepta de que até o que doeu um dia pode ser usado para o seu testemunho. Uhum. Então, no caso dela, ela usa a dor dela profetizando bênçãos, recomeços, uma nova história. Aí hoje ela é casada, tem 4 filhos, 2 filhas médicas, outros 2 Uau. estudando e um pequenininho que ainda não terminou faculdade, claro, é pequeno. E eu considero que ela, na vida dela hoje, vitoriosa. Só que ela não poderia só dizer, hoje eu tenho 4 filhos e casei. Ela tem que usar as dores dela que ela superou para fortalecer a vida dela e a vida de outras pessoas. Acredito que hoje ela é o que é por tudo que ela também já ouviu um dia, Uhum. né? Então, eu acredito muito nisso, assim, a pessoa precisa se preencher de Cristo. E, assim, se um dia um marido, um filho, um chefe falar alguma coisa, entender que o que falam de nós não é determinante. É Isso. apenas uma possibilidade de entendimento. Essa pessoa falou que a Roberta é feia. Certo, é uma opinião dela. Mas o que é que Deus diz de mim? Uhum. Trazer à memória Aquele que o me que dá é que a esperança. palavra diz de mim. E aí, o que Deus diz de mim traz esperança de dias melhores. E aí, quando alguém fala, Roberta, tu é isso, e eu vou para a palavra e ele diz, filha, você está sendo aperfeiçoada, você pode ser minha imagem e semelhança, você é minha filha, você é amada, você é querida. Aí você começa a olhar e dizer, eu sou muita coisa. Eu sou filha, eu sou guardada, eu sou consolada pelo Espírito, eu sou marcada pela promessa. Aí você não vai chegar para a pessoa e dizer, eu sou isso não, e descontar ela não. Você vai viver isso, que é através do fortalecimento da sua identidade. Muito bom, muito bom. Tô empolgada, não tô, Jorge? Tá empolgado. É porque eu tô Continua. amando o poder das palavras, porque virou uma chave. As palavras são sementes que viram decretos e que Isso. determinam o destino. Uhum. Pode repetir? Ai, as palavras. Será que eu sei falar igual? Sabe? Mas, Jesus, deu nervoso agora. São sementes, Mas as palavras são sementes que viram viram decretos, decretos que marcam o marcam destino. destinos. E aí, pensando um pouquinho nisso, né? Pensando um pouquinho nessa perspectiva, nós sabemos que existem críticas destrutivas, né? E existem palavras destrutivas, né? Existem críticas construtivas e palavras destrutivas, né? Como entender a diferença, né? Como saber realmente discernir elas, né? Aquilo que é uma crítica construtiva, porque uma crítica ela já gera às vezes um sentimentozinho de pé atrás, e assim, tá Isso, falando de mim, tá falando sobre mim, isso. né? E palavras destrutivas, qual a diferença? Como é que você faz? Primeiro, você precisa ver como é que está seu coração. Tudo começa de nós. Por quê? Porque quando um coração é magoado e ofendido, tudo vira destrutivo. Entendeu? Porque a pessoa ela é magoada, ela é ofendida. Por isso que eu indico aquele livro A Isca de Satanás, porque as ofensas precisam ser resolvidas dentro do seu coração. Porque se eu chegar e dizer, Jorge, teu óculos tá assim, para mim era só para ajeitar o óculos. Se o coração do Jorge estiver ofendido, já tá falando que eu uso óculos, já tá me vendo diferente. Ela nunca recebe uma crítica como construtiva. Então, pessoas magoadas, que têm dificuldade de perdoar e muita ofensa no coração, Jorge, toda crítica é destrutiva. Mas vamos falar de uma pessoa saudável. Uma pessoa que não tem tantas ofensas no coração, não guarda tanta mágoa. Como é que ela sabe diferenciar? Quando a crítica ela é construtiva, ela gera em você um crescimento e a pessoa fala com habilidade e respeito. Quando é que uma crítica é construtiva, a pessoa quer só lhe destruir, ela quer só lhe deixar num lugar mal e ela não traz solução. Crítica construtiva, a pessoa mostra o problema e ela mostra também uma solução de um novo caminho. Quando é que a crítica é Ela está com destrutiva? você, né? Ela Ela faz está caminhar, com né? Ela você. caminha com você. Pronto. A crítica destrutiva nela vomita em você. E se vira Ela com o que eu só diz falei, né? isso e pronto. Porque, gente, é muito fácil detectar o defeito de alguém. Difícil é você estar junto com essa pessoa para tratar essa área na personalidade, no caráter dele e dizer assim: olha, isso aí seu não é legal, mas vamos comer 10 quilos de sal juntos? Uhum. Porque eu já superei isso.
Eu também era assim. Essa área também era uma área de dificuldade. Ou então, deixa eu te dizer algo, essa é a meu espinho da carne. Eu tenho muita dificuldade, mas quando eu faço isso dá certo. Por exemplo, dando um exemplo, eu tô vencendo cada vez isso mais, mas eu tenho um controle, eu controlo minha rotina, tudo bem, é muito ajustado. Tô melhorando. Se eu não cuidar, eu sou uma pessoa extremamente exigente comigo mesmo, beirando intransigente. Se eu não cuidar disso, eu posso ser intransigente contigo, eu posso ser intransigente com o Joey, entende? Agora, se eu tratar isso, eu posso até controlar a minha vida, mas eu tenho que entender que cada um vive a vida deles. Uhum. Entende? Então, acho que quando você vai se curando, você vai permitindo as pessoas serem elas mesmas. E quando você dá uma sugestão, nunca é como crítica destrutiva. É porque você ama tanta pessoa que você não quer deixar ela nesse mesmo lugar. Uhum. Diferente. Muito bom. A crítica destrutiva, ela normalmente tem a ver com pessoas magoadas, tanto quem dá como quem recebe. E Uhum. a crítica construtiva, ela tem muito a ver com pessoas curadas. Uhum. Ela ama tanto ver o sucesso, o crescimento das pessoas, que elas não deixam as pessoas no lugar que elas estão, querem que elas vão para um lugar melhor ainda. É, a gente está falando até então da palavra que ela é transmitida para alguém, para uma outra pessoa. Nós estamos falando sobre o poder da palavra em direção àquele que nos escuta, aquele que está diante da gente Sim. e dizendo que essa palavra ela pode ser uma palavra de construção, de destruição, uma palavra de vida, uma palavra de morte, e a pessoa vai absorver ou não essas palavras. Mas quando a gente volta para nós mesmos, né? Esse poder da palavra de nós para conosco, né? De mim para mim mesmo, não é? Como essa palavra tem poder para mudar a minha vida? Essa palavra tem poder para mudar a minha vida? Ou eu preciso sempre de uma outra pessoa para poder fortalecer aquilo que há em mim? Esses dias eu estava conversando, acho que era numa reunião da mídia, até com a Lene. Aí eu falei uma coisa e ela me cutucou e como ela edificou a minha vida. Ela nem sabe, se ela estiver assistindo, ela vai ficar feliz. E aí eu sou muito brincalhona, gente. E pessoas brincalhonas, às vezes erram mais. Porque falam, simplesmente falam. Eu gosto muito de falar, então quem fala muito erra mais também. Uhum, E aí na brincadeira eu falei alguma coisa, não, sabe, daqui é o Jorge, né? Porque você realmente é muito inteligente, muito sabido e um gigante. Aí ela falou, pastora, não é só ele. Tipo assim, ela quis dizer assim, você também é. Cuidado, né? Pra não ficar tipo assim, é o Jorge, é o Jorge. uhum, O que é que ela quis dizer? Você é muito inteligente, mas você pode ser também. O Jorge é muito inteligente, você pode ser também. E na hora eu olhei e disse, opa. Aí eu falei, eu também sou, eu também não sei o quê, né? Então, a palavra que nós falamos de nós mesmos, para mim, pode ser uma pedra de tropeço. Inclusive, legalidade para o diabo saber que nós temos áreas de fraqueza e usar aquilo contra nós. Porque, assim, gente, você que está me assistindo, assim, no Jorge, Satanás não sabe o que você pensa. Só quem sabe quem você pensa é o Espírito Santo e você mesmo. Mas ele sabe tudo o que você fala e ele usa absolutamente tudo de ruim para paralisar você. Então, Jorge, as palavras que saem da nossa boca, ela literalmente leva a gente para viver ou para morrer. Então, se eu acordo dizendo, opa, que minha quinta-feira vai ser incrível. Meu irmão, hoje eu não pego trânsito. Meu filho vai ser uma potência na escola. Nenhum prejuízo. Os contratos vão dar tudo certo. Até o teu olhar para as pessoas vai trazer luz e brilho. uhum. Se tu acorda dizendo que desgraça, Verdade. hoje é segunda, miséria, não vejo a hora de chegar a sexta, porque tem gente segunda esperando chegar a sexta, tem gente sexta que não vê a hora de chegar ao final de semana, e tem gente no final de semana que não vê a hora que o mês acabe, e tem gente no mês que não vê a hora que o ano acabe. É. Aquele peso. Então, pessoas que levam a vida com peso, elas sobrevivem. Elas ficam todo o tempo. Eu, por exemplo, eu amo viver. Então, eu fico, meu Deus, de manhã, eita, que é bom demais. Logo, meu dia começa às 5 da manhã. Eu acordo cedo, que eu gosto que o dia seja longo. Tem gente, Jorge, não tô criticando, tá, gente? Me leva bem. Tem gente acordando 1 da tarde, porque diz, já matei a metade do dia. Tu tá entendendo aí como essa pessoa já comunica e ela já acorda dizendo, poxa, é 1 hora, porque quando eu acordei 4? O que é que ela fala com as palavras? Minha vida é ruim, minha vida é uma Não queria desgraça, estar vivendo. não queria estar vivendo. E não tá mesmo, né? Ela não só não Uhum. queria, como não está. Aí o diabo pega as palavras dela e começa a dizer: amanhã tu acorda 4, tu não faz falta pra ninguém. Tu dormindo aí que tu realmente faz bem ao próximo. Tu é um infeliz, tu não tem nada para acrescentar. E quando você acorda de manhã dizendo: o dia é bom, esse é o dia que o Senhor fez, vai me usar, ele vai colocar as pessoas certas para eu ser um canal de Deus. Jorge, eu acredito que o céu é escancarado sobre a nossa vida. Então, Amém. sou adepta de que palavras boas geram caminhos saudáveis para a minha vida e para a vida do outro. E não se engane, quando nós estamos bem,
Meu irmão, quando nós estamos bem, a gente muda o cenário. Faltou água, a gente fala, mas não tava nem sujo. A Uhum. energia caiu e disse, ainda bem que eu tenho vela. Quando a pessoa tá bem, é como se dentro dela nada fosse motivo de dela realmente Ser assim se abalada, né? abalar. E uma coisa que virou uma chave na minha vida, Jorge, é que eu botei na minha cabeça que reclamar é pecado. Acabou-se, meu irmão. Reclamação é pecado. Então, quando você começa a botar que reclamar é pecado, até porque se eu sou imagem e semelhança do Senhor, Ele que me fez, Ele me formou no ventre da minha mãe, Ele que me teceu, então tá tudo certo, não saiu nada do controle de Deus. Até se o pneu furou, até se uma coisa não tá do meu jeito, tá no controle do Senhor, tá dando tudo certo. Aí você começa a mudar cenários. Eu tava conversando com um amigo, né? Ele falando que não tava podendo viajar de avião, enfim. E ele falou: ainda bem que eu gosto de dirigir. Ainda bem que eu amo ver essas plantas. Ainda bem que eu e minha família vamos conversando mais. Tu entendeu? Ele não focou porque as passagens estavam caras. Uhum. Ele encontrou em 2 dias de Uma outra viagem a maneira, né? alegria. E uma pessoa dessa é o quê? Grata. Ela vê a vida com o quê? Bons olhos. E vive uma forma profética, assim. Ele profetiza coisa boa para ele e para o outro, né? Amém. E aí nós estamos chegando ao fim do Cellcast hoje, que Eita, já. já, o que é bom passa sempre rápido, né? Mas eu quero também te dar a oportunidade, Roberto, de você deixar uma palavra. A gente está falando sobre o poder da palavra, né? Você poder deixar uma palavra aí do seu coração para os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem aqui, Amém. e assim você possa realmente impactar a vida deles, né? Primeiro eu quero profetizar na sua vida, Jorge, que você é Amém. uma bênção, que Deus tem propósito muito grande em você, sozinho, né, como esposo também, como pai, sozinho que eu diga nos seus projetos pessoais, né, como pastor. Amém. Dizer que esse ano 2026 é um ano de muita vitória e Amém. não aceite menos que isso, amém? Amém. E eu Obrigado. quero profetizar. Gente, estou muito empolgada. Eu comecei o ano dando choque, isso é bom. Quero profetizar nesse ano de 2026 para você. Que o que aconteceu já aconteceu. Não dá para passar o liquid paper e a borracha apagar. Mas eu profetizo que esse ano de 2026 é o seu ano. Para mim, o de 2025 foi um ano muito desafiador, mas eu já disse para o Senhor, já recebi do Senhor. 2026 é um ano excelente para a minha vida e para a sua vida. É um ano de restituição, é um ano de cura, é um ano onde você vai ouvir a voz do Espírito Santo mais do que nunca. É um ano que você não vai viver prejuízos, nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando. É um ano de colheita, um ano de boas amizades, de viagens legais. É um ano de você Amém. conhecer novos restaurantes. É um ano Eu já estou de recebendo aqui bons já. convites, é um ano de boas risadas, de boas alegrias. Não se assuste. Quando você terminar o ano de dezembro, você vai dizer: eu nunca ri tanto em um ano como eu sorri nesse ano de 2026. É um ano de muitos sorrisos, sorrisos abertos, de muita alegria. Obrigado, Roberta, porque você é uma mulher de Deus que inspira, uma mulher que realmente transforma o local que você está. Você é uma mulher que transborda amor, graça, misericórdia. Dizer que você faz a diferença porque você não é só porque você é muito inteligente, mas é porque você tem uma sabedoria do alto. Você tem uma sabedoria dada por Deus. Então eu quero declarar também sobre a sua vida que a paz de Deus, que excede todo Amém. entendimento, ela guarde sempre a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. E que todas as palavras que estão na palavra de Deus, elas venham sobre ti, te inundando, te revestindo, te curando, te libertando, te transformando, te reconciliando e fazendo com que você se torne tudo aquilo que Deus sonhou para você ser. Amém? Viu o que que as palavras boas fazem? Geram esperança e emoção. Eu quase chorei, 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 Amém. chorei. Obrigada, amo muito você, Amo viu? você, Bê. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.